a gente está vendo vários recursos que podem ajudar a fazer animação de efeito. Praticamente todos que eu estou fazendo aqui eu estou direcionando para animação de sprite, porque vários deles obviamente não são compatíveis com a Unity. Então, essas animações elas estão pensando, eu estou projetando todas elas pensando no render, né? Como a gente já chutou a compatibilidade para as Kukuya, ou seja, eu não estou preocupado em fazer algo que seja compatível com a Unity, e sim algo que gere imagens, então quer dizer que toda essa aba de modificadores aqui está liberada para eu usar. Se eu não tenho que preocupar com compatibilidade, então quer dizer que todos esses efeitos aqui que eu posso criar na modelagem estão abertos, porque eu não tenho que preocupar com contagem de vértice, com como que esse vai ser o apply dessa aplicação na hora de fazer o FBX. Nada disso é problema na hora de animar sprite. Então tudo isso aqui está liberado. Lembrando que eu estou fazendo animação de efeito, né? Lembrando que eu estou aqui a gente está, né, fazendo animação de effects para virar sprite, né? Isso aqui já parece que eu estou desvirtuando o propósito da ferramenta, né? Porque a gente conhece os modificadores como ferramenta de modelagem inicialmente, mas vários desses modificadores possuem configurações que são animáveis, tanto porque eles aceitam o driver, como eles aceitam keyframe também, né? Ou seja, se eu clicar com o botão direito aqui, você vê que existe a opção de inserir keyframe em quase todas as variáveis aqui. Isso quer dizer que qualquer modificador aqui que fizer um resultado interessante, que eu quiser animar ele, né, ele vira uma possibilidade para a criação de sprite animado para mim. Tá? Eu vou começar pelo Generate, né, eu vou começar pelo Generate, que é o mais comum para modelagem, e vou começar pelo Array, que faz cópias do meu modelo. Ele faz cópias do meu modelo e permite que eu faça é, variações de posição, de distância, né? Ele aceita esse tipo de configuração. Né? Mas mais do que isso, além, obviamente, de eu poder animar todos esses valores e criar a animação desses valores, o Array é um dos vários modificadores que aceita a influência de um objeto externo. Então quer dizer que eu posso criar um objeto externo que controla o movimento disso aqui. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Eu vou colocar os valores todos em zero aqui e vou adicionar um objeto do tipo empty. Então, se vocês não estão vendo o objeto, eu dou um zoom para ficar mais fácil de ver. Então, eu tenho um objeto do tipo empty aqui, que eu vou pedir para ele ficar visível sempre à frente. E eu vou pedir para esse objeto aqui, ser o responsável pelo offset. Ou seja, na hora que eu mover esse objeto aqui, ele vai controlar o distanciamento. Ele vai controlar, além do distanciamento, ele pode controlar a rotação e a escala. Eu acho que visualmente já dá para entender como que isso pode ser usado para fazer animação, né? Então eu vou criar aqui alguns keyframes. De novo, isso aqui é totalmente abstrato, eu não estou tentando fazer nenhum efeito específico. Toda vez que eu acho um efeito específico aqui, vendo que eu animei, é por associação, tá, gente? Mas eu não estou tentando fazer um efeito específico, eu não tenho um plano nesse sentido, sabe? Até porque o objetivo é que vocês experimentem efeitos, que vocês não tenham esse tipo de preocupação, né? Vocês possam
conhecer a ferramenta primeiro. Então aqui eu vou criar em posição, rotação e escala desse empty em keyframe. Vou criar aqui um outro controle de posição, rotação e escala, que eu vou girar. Eu vou dar um scale. Vou dar um scale. Eu não sei para que vai usar isso, mas deixa eu colocar também uma variável assim, ó. E eu quero, na verdade, a escala reduzindo. Ou seja, aqui eu animei só o empty, né? Aqui eu animei só o empty. Algum desses ângulos vai dar um sprite melhor do que o outro, né? Algum desses ângulos vai dar um sprite melhor que o outro. E agora eu vou animar o próprio modificador. Ou seja, nesse mesmo tempo que eu estou animando o empty aqui, eu quero animar quantos desses objetos eu tenho, né? Então eu vou começar com um objeto e vou terminar com 100 objetos. Ó, aqui já dá para fazer algum efeito, né, de absorção de energia, né? Meu próprio objeto pode ter escala, né? Ou seja, meu próprio objeto pode ter uma escala nele. Então eu vou animar posição, rotação e escala também dele. Uou! Ele deu um efeito muito doido aqui. Talvez eu tenha exagerado na minha escala inicial, né? Eu também não preciso usar o tempo inteiro, né? Ou seja, eu posso pegar e animar alguma coisa nesse sentido, mas usar um tempo diferente, né? Mas é interessante a forma que ele está gerando, ó. Tá, deixa eu arrumar essa escala aqui, porque é ela que eu não curti, assim. Então, deixa eu voltar com um e no começo. Deixa eu localizar de novo o meu objeto aqui. Deixa eu mudar a escala para mais. Deixa eu ver como é que fica se eu fizer. É, mais interessante era a outra mesmo. Eu só acho que tinha que ser mais sutil. Enfim, olha só, isso aqui, né? Eu estou fazendo essa animação aqui, brincando com ela, mas quero lembrar que, tipo, o fato disso aqui ser um objeto e ser um controle, eu posso fazer, por exemplo, né, tipo, vários efeitos com o mesmo ajuste. Ou seja, esse mesmo ajuste pode fazer mais de um efeito para mim, né?
Então, e é interessante pensar que o que está animando isso aqui, né, é um conjunto, né? É tipo, um conjunto do modificador mais os keyframes do empty, que é um controlador externo. Então, eu vou apagar. Opa, vou apagar isso aqui, ou seja, meu modificador foi embora, meu objeto continua no estado original dele. E eu vou apagar todos os keyframes também. Então, eu vou deixar o empty invisível por enquanto, eu não sei se eu vou usar de novo. Deixa eu pegar aqui Nem todo modificador, né, nem todo modificador vai ter, obviamente, um resultado tão interessante para animação, mas ele é animável ainda assim, né? Então, eu vou pegar aqui o segundo da lista de modificadores aqui, que é o Bevel, e... Quer dizer, mentira. Se você mexer em todos, é perigoso você achar uma coisa interessante. O mais provável é que todos tenham alguma coisa interessante para fazer. Porque isso aqui, ó, eu não imaginei que ia ser tão interessante até eu mexer nesse slider. E é o primeiro slider. Mas vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho o controle de animação do offset, que eu vou usar para transformar meu cubo nisso aqui. Então, isso aqui foi uma transformação possível. Eu posso mudar a base de cálculo aqui também, né? Ou seja, eu tenho mais de uma base de cálculo aqui, eu posso mudar. Eu posso animar isso também. Então, se eu apertar isso aqui, eu posso falar que ele muda o jeito de calcular no meio do caminho. Então, eu vou pegar aqui, ó, vai começar com percent e vai trocar para outro, né? Então, eu consigo animar isso aqui. Ou seja, você pode animar os checkbox, né? Ou seja, aqui, ó, eu posso criar uma animação que fala que é só que a partir do momento ele afeta só os vértices, né? Então é possível animar cada variável dessas aqui. Eu vou colocar aqui em 20 ele fazendo isso aqui, ó, que é alteração por porcentagem. Então, aqui, ó, dá para ver que eu tenho um valor de porcentagem que é diferente do valor inicial que eu fiz, que eu vou apagar. Então, ele fez isso aqui. Aqui eu estou animando só pelos vértices, eu posso tirar os vértices no meio do caminho, né? Ou seja, aqui ele pode começar fazendo só pelos vértices até aqui, né? E quando chegar aqui, ele já muda para outra coisa. Então ele começa com uma coisa e muda para outra. Tá vendo? Essa mudança aqui, ela é binária, né? Ela é sim ou não, 0 e 1. Então, ela não vai me dar uma suavidade de interpolação, né? Então, ela vai quebrar isso aqui. Eu posso animar os segmentos, né? Ou seja, aqui eu vou animar quantos segmentos eu tenho até chegar no final. Então, virou uma animação de transformação, ó. Aqui eu posso animar o profile, que vai ser... Eu vou começar com o profile negativo. Seja para dentro, né? E vou fazer ele ficar positivo. Olha que interessante essa forma. É isso que eu quero, é isso que eu quero.
Cara, isso é só diversão. Serião, serião. Obviamente que aqui a gente está num processo experimental, né? Mas eu consigo, na verdade, pensar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou começar com uma escala pequena. Eu vou começar com uma escala pequena. Não vão ser todas de sprite, porque tem coisas que a gente pode fazer na Unity. O meu trabalho de aula vão ser animações desse tipo, porque fica mais fácil. Ou seja, vocês não ficam dependendo de implementar para poder entregar, entendeu? Então, o meu trabalho de entrega de aula é de sprites, mas por exemplo, isso aqui não é compatível desse jeito 3D com a Unity. Ou seja, eu não consigo levar essa animação 3D do jeito que ela está aqui para a Unity. Então eu teria que animar essa mesma coisa lá. Só que nem sempre é possível, entendeu? Nem sempre o recurso que eu tenho de animação no Blender eu tenho na Unity. Do mesmo jeito, nem sempre o recurso de animação que eu tenho na Unity eu tenho no Blender. Então, o Sprite ele é um jeito de fazer coisas compatíveis. Você consegue pensar como entrar com isso aqui como um Sprite, né? Ou seja, se você consegue pensar nesse efeito acontecendo, né? O personagem puxando essa forma. Lembrando que a gente pode usar o billboard, né? Ou seja, independente do ângulo que estiver vendo, vai estar virado pro player, né? Então você consegue entregar, às vezes, um efeito que parece tridimensional, mesmo sendo feito com sprite. E aqui, uma coisa interessante é que cada ângulo pode me gerar um efeito diferente. Ó. Esse ângulo pode me gerar um efeito diferente, né? Desse daqui, ó. Obviamente que eu posso pôr materiais diferentes também, animar os materiais, né? Mas vamos lá, eu vou apagar todos esses keyframes aqui de novo, tirar o modificador, voltar minha escala para 1 aqui. Vamos ver o que tem na sequência aqui de modificador. Na sequência do bevel eu tenho o booleano. O booleano ele depende de outro objeto para acontecer. Né? O booleano ele depende de outro objeto para acontecer. Então eu vou criar aqui um segundo objeto que vai ser uma esfera. Tá? E vou falar que essa esfera é que faz o booleano disso aqui. Ou seja, na hora que eu estiver animando, na hora que eu estiver mexendo isso aqui é que vai afetar o meu cubo, né? E aqui no caso, o booleano, ele faz uma mistura entre as formas. Faz uma mistura entre as formas. Então, eu imagino que... Deixa eu pegar aqui, deixa eu usar interseção, por exemplo. Interseção vai ser isso aqui, ó. Então eu vou animar essa esfera vindo daqui, né? Ou seja, a minha esfera ela está acima do cubo. Deixa eu pegar o cubo, deixa eu desativar isso aqui só para vocês verem. Ela está acima do cubo. E ela vai passar para baixo do cubo aqui, ó. E aqui eu vou ligar de volta para vocês verem tipo, o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Tá vendo? O que está acontecendo é o booleano, ele está alterando de acordo com o tempo. Ou seja, esse modificador está fazendo eu quero a interseção e a diferença.
seja, eu não estou vendo a esfera porque ela está invisível, né? Eu não estou vendo a esfera porque está invisível. Eu estou vendo só o resultado dela no processo aqui, ó. E obviamente que eu posso complicar isso mais, ou seja, eu posso ter uma forma mais orgânica que isso. Então a minha esfera pode ser muito maior do que o cubo, né? Então, se eu fizer ela maior, por exemplo, né? É, o aspecto cúbico vai aparecer, né? Ou seja, as beiradas do cubo vão aparecer. Então, é possível animar? Total, é possível animar demais. Né? Só que esse aqui, ele obrigatoriamente depende de um outro objeto e de um outro objeto sólido, ou seja, ele precisa de algo que faça essa interseção nele. E quanto mais elaborada a malha, por exemplo, eu vou trocar meu cubo por uma Suzane. Né? E deixa eu arrumar aqui a posição da esfera. Deixa eu fazer ela menorzinha de novo. Né? Ou seja, ele está desenhando para mim, né, o macaco é como se fosse uma máscara, né? Como se fosse uma máscara animada. Se eu usar o diferença, vai ver que ele vai cavar um buraco no modelo. Então, eu consigo fazer o equivalente a uma máscara aqui, ó. O união é o menos interessante para a gente aqui no caso, porque o união ele vai só mostrar o resultado da soma dos dois objetos. Então, ele não faz diferença de eu passar o objeto por cima do outro. Por isso que eu estou usando só a interseção e a diferença. Esse foi o booleano. Alguns, alguns modificadores do Blender, eles já são animáveis por padrão. Ou seja, eles já são animação sem você ter que fazer nada. Igual o Build, ele é um modificador de geração também. Lembra que eu estou indo na ordem aqui, tá, gente? Eu estou indo na ordem. O Build, ele vai construir em 100 frames o meu modelo. Eu posso falar que eu quero mais rápido que isso, por exemplo. Eu posso falar que eu quero isso em 20 frames. E eu posso falar que eu quero ele reverso, ou seja, ele desconstruindo meu modelo. E eu posso falar que eu quero randômico, ou seja, ele vai desintegrar meu modelo ou, né, construir meu modelo fazendo surgir. Dá para fazer um efeito muito bacana né, para coisas de menu que aparecem, desaparecem, né, para recursos que surgem ou somem na tela, né, na GUI, na HUD, né. É... Então, assim, o interessante desse aqui é o fato dele não precisar que eu crie a animação nele, ou seja, ele por si só já é uma animação. Então esse foi o build. O decimate, ele vai reduzir o número de polígonos do meu objeto. Então ele é um outro jeito também de eu fazer, às vezes, um efeito de construção e desconstrução. Então ele tem três variáveis, né, que é o número de interações, no one subdivide, o ângulo no planar e o colapse. Eu vou animar o colapse aqui, ó.
também dentro de 20 quadros, né? Dentro de 20 quadros. Eu estou usando essa média de 20 quadros porque eu estou pensando em sprite, eu estou pensando em poucos frames. Então, se a gente pensar, deixa eu colocar aqui mais quadros, só para mostrar aqui. Isso sendo usado para um ícone, né? O que faltou aqui? Faltou eu, em algum momento, mudar a escala dele, né, para 0, por exemplo, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar a escala em 0. Então, ele vai encolher. Eu não quero que ela seja tão rápida, eu quero que ela seja quase que instantânea, a escala, tá? Então, a minha escala ela vai acontecer quase que de um frame para outro. E olha que efeito interessante para fazer alguma coisa sumir ou surgir em cena, né? Você tem a coisa do objeto ganhando detalhe, né? Gerar um spawn, gerar não, surgimento de algo. Aqui foi o decimate. Eu vou apagar todos os keyframes de novo. Tá. Eu quero apagar primeiro o de 0 aqui. O Edge Split, ele controla aonde o modelo é smooth e aonde ele é flat. Será que eu cheguei num que não é interessante? Ou que não gera nada de tão interessante no modelo? Vamos ver. Shade Smooth. Ele faz esse controle aqui, ó. Obviamente que isso aqui é animado, né? Então, eu posso ir de um objeto, eu quero, sei lá, 180. Isso aqui é interessante para animar como que um shading comporta, né? Ou seja, como que a sombra está atuando. Então, se você tiver um objeto com uma iluminação interessante, né? Deixa eu ver aqui um. Ou seja, isso vai afetar como que o shader comporta. Então, se você configurar um shader interessante para o modelo, ele vai fazer mais sentido, né? Então aqui eu estou pegando uns prompts que tem no Blender. Lembrando que a gente pode renderizar isso aqui, né? Então esse foi o Edge Split. Eu vou voltar para o Shade Flat aqui rapidinho. Shade Flat. E vou voltar para o meu estúdio. A máscara, ela é, na verdade, um controle do que você está vendo e o que você não está vendo na modelagem, tá? Inacreditavelmente, essa daqui ela não é, ela é mais como se fosse um recurso de apoio para modelagem e animação, né, para você esconder partes do modelo que você não quer ver, né? Então, eu não vejo muita aplicação disso como animação, mas só para vocês entenderem, se você tiver uma parte do modelo associada a um grupo de vértices, né, se eu tiver um grupo de vértices aqui com alguma coisa associada a ele, e eu tiver a máscara, eu posso esconder uma parte do modelo ou esconder a outra. É animável? É animável. Eu posso animar, por exemplo, quem está sendo visto, né? Ou qual o limite que eu tenho dessa máscara, né? Ou seja, qual o limite que ela considera, né? Mas ela não vai gerar tantos efeitos em movimento.
as mudanças dela são muito bruscas, então ela não vai gerar é, um movimento interessante, né? Ou seja, uma interpolação interessante. Mas não que ela não seja útil, ou seja, você pode realmente trocar no meio de um shape key, por exemplo, um pedaço do modelo ser trocado por outro pedaço, ou seja, você pode fazer uma substituição de peça usando isso aqui, né? Ou seja, você faz uma substituição de peça. Ou seja, é útil, mas a demonstração aqui ela não é tão interessante. Mas é super útil, na verdade. Mega útil. A gente tem um mirror. E holy moly, o mirror é animável. O mirror é animável. Então, vamos lá. Você pode animar tipo o eixo que está sendo animado, né? O eixo que está sendo reproduzido aqui. Então, né, você pode ampliar o número de. Deixa eu puxar isso aqui para frente. Mesma lógica do array, né? Tipo, você pode fazer um controle, né, dos eixos que estão sendo animados. Aqui eu vou criar um keyframe para cada eixo que aparece, né? E eu posso também controlar quem é a fonte do espelho, né? Ou seja, quem é que é o, o responsável por esse espelhamento. Então, sim, ao invés de usar é, a própria, né, o próprio macaco aqui como espelho, eu usar o empty como origem do mirror, significa que eu posso animar como que esse mirror está correndo pelo espaço, né? Ou seja, eu consigo animar como que esse espelhamento acontece na cena. Então você consegue fazer né, um efeito de transformação aqui, ó. Visualmente ele vai cobrir, né, uma abstração às vezes de um poder ou né, de algo nesse sentido, né? Então tem esse aspecto de mandala, né, que a coisa ela tem sempre um eixo simétrico, né? Então você consegue fazer auras de poder com isso aqui. Então sim, é animável. O Holy Moly é super animável. Mas eu vou ter que começar um arquivo novo, porque eu já baguncei tanto esse aqui que eu já perdi a noção. De onde que eu posso acrescentar elemento. Então eu vou voltar aqui para os modificadores, né? O Multi-Resolution e o Remesh, deixa eu pegar aqui eles já vão fazer coisas de contagem de polígono mais alta. Então, esse aqui, por exemplo, eles já fazem o oposto do Decimate, né, ou do Build, porque eles vão subdividir o modelo, né? Então, eles criam mais vértices para o mesmo modelo. Então, eles aumentam a quantidade de polígono. É possível usar isso para algum efeito? Sim, é possível, né? Ou seja, uma coisa que vai ganhando detalhe, né? Dá para ver, tipo, que eu consigo animar o valor de preview aqui, né? Ou seja, o valor de render ou o valor de qualidade, para falar que ele está indo de uma coisa mais quebrada para uma mais suave. Tá? Então, Multi-Resolution ele vai fazer isso.
Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pegar esse multi-resolution e deixa eu dar um apply nele. Deixa eu dar um apply aqui. Para eu ter um modelo super dividido da Suzane. Porque o remesh ele vai ficar mais interessante se eu puder mostrar para vocês, tipo, essa coisa de construção de detalhe que ele tem aqui, ó. Ou seja, ele tem um gerador de detalhe, né? Ele é uma árvore de corte de detalhe. Então, toda vez que eu aumento o detalhe aqui, ele corta mais o meu objeto e ele encontra mais detalhes desse objeto. Ele fica super interessante porque ele tem três métodos de cálculo, né? Ele tem um método bloco, que consegue fazer. Deixa eu até ligar o cavidade aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante para vocês verem. Então, aqui, ó, ele está fazendo apenas um cubo para poder desenhar o macaco inteiro. Aqui ele está usando dois cubos para tentar fazer o macaco. Né? Aqui ele tem uma divisão de 4x4, né? Então ele vai ter 16 cortes em cada direção. E esse valor é animado. Então, por exemplo, eu posso. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Ou seja, eu posso animar como que isso aqui vai virando. Ou seja, como que esse objeto aqui vai virar. Acho que 6 tá bom. Eu acho que eu não posso ter mais do que isso, senão não vai dar nem play. E eu posso mudar o método também no meio do caminho, né? Então eu posso começar com blocos. Então eu vou começar com blocos. No meio aqui, aqui quando chegar nesse aqui, né? Ou seja, eu vou vir até aqui. Na hora que for para o Prime 10, eu vou trocar para Smooth. E aí ele vai transformar cubos em macaco. E aí eu vou dar um Smooth Shading aqui só para no final. Ou seja, aqui eu tenho tá desligado o Smooth Shading. No frame seguinte ele vai estar ligado. E aqui eu vou colocar 7. Então, isso é um jeito de entregar uma animação de algo se formando, né? Algo tomando forma. Vamos apagar todos esses. Vou apagar todos esses aqui. A gente estava no remesh, então agora a gente vai pro. A gente vai pro Skrill. Aqui tem só um edge, tá, gente? É esse mesmo. Eu tenho um modificador aqui que ele é feito para criar espirais, né? Então, a partir do meu edge, ou seja, a partir desse edge aqui, ó, ele está criando extrudes e rotações. Então,
vou colocar esse objeto aqui com um shade flat, né? E vou tirar não, eu queria tirar essa cavidade aqui, porque eu acho que dá para entender a forma, assim. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um modelo feito a partir de uma aresta, né? A criação de um modelo feito a partir de uma aresta. E, obviamente, eu posso animar, tipo, o tanto que isso está girando, né? Então, eu vou começar aqui com 0. O número de passos que isso tem, né? O número de espaços e também a altura disso aqui, né? Então, vou criar um keyframe para cada uma dessas variáveis. Quando chegar aqui eu estou usando geralmente 20, eu vou querer que ele tenha um ângulo de 360, que ele tenha os 16 passos iniciais. Aqui eu acho que eu posso manter com 2. Acho que eu não preciso mexer nesse aqui não. Esse aqui eu quero só esse aqui crescendo aqui também. E aí ele fez, olha que bonitinho. Ou seja, eu gravei as minhas configurações de modelagem e virou uma animação. Yay! E como eu estou sempre falando, vocês podem usar mais de um ângulo da mesma coisa, né? Ou seja, você pode sempre usar mais de um ângulo, ou seja, isso visto de frente e de lado vai ser diferente, por exemplo, de visto de topo ou de 3/4, né? Se você colocar a câmera aqui, né? Então, deixa eu ver como é que fica se eu fizer em outro eixo. Esse aqui feito no eixo Y e aqui feito no eixo X. Ele também tem a condição de você controlar com outro objeto. E ainda tem essas outras opções que eu nem mexi, ou seja, o número de interações pode ser maior, né? Então eu vou fazer ele começando com uma interação e terminando com 3 interações. Obviamente que se eu estou animando isso aqui, ou seja, eu ainda posso animar a escala, né? Ou seja, ainda posso fazer ele começando pequenininho e terminando grande, né? E bom, tem outras opções aqui que eu não vou mexer hoje, mas que eu quero que vocês experimentem, que vocês vejam o que faz ou como que afeta. Então esse foi o Skrill. Foi o Skrill. A gente tem o Skin, que também vai funcionar a partir de Edge, tá? Então, do mesmo jeito que ou seja, seguindo a mesma lógica, né? O Skin, ele também funciona a partir de Edge, né? O Skrill e o Skin, você faz eles a partir de Edge, tá? Então, vê que ele não tem tantas opções de animação, não tem tantas coisas de configuração de animação. Mas ele tem um negócio super interessante. Isso aqui é um negócio que
para quem faz animação, que é o nosso caso, né, ele tem um detalhe super legal. Essas formas aqui, ó, que eu estou modelando, ou seja, eu estou modelando a partir de aresta, né? Então eu vou, ou seja, eu tenho um modelo feito a partir de aresta. Eu consigo mudar o tamanho dessas coisas, eu consigo dar uma escala que a gente chama de skin resize, skin resize, que permite que eu faça que uma parte seja maior que a outra, né? E o que é interessante para a gente que está fazendo animação desse cara aqui, ó? Você está vendo que eu tenho aqui um vértice que tem uma bolinha ao redor? Esse vértice aqui, ele é a raiz desse modelo. É de onde o modelo nasce. Mas ele também é uma raiz para calcular Bone. Ou seja, eu posso criar uma forma qualquer aqui, né? E quando eu falo forma qualquer, pelo visto, é qualquer mesmo, tá? Eu estou zero preocupado com o que isso é, tá? Zero de preocupação. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou no modo objeto aqui, ó. E ele tem uma opção de criar um armature para esse negócio. Ou seja, ele consegue criar um armature para esse cara aqui. E eu vou dar um apply aqui deixa eu pegar aqui o modo pose aqui só para vocês verem. Então, eu consigo criar um elemento animável de um jeito muito rápido. E como a gente já viu o rig, né? Vocês já viram o rig comigo. E a gente meio que já sabe animar isso aqui, então quer dizer que eu posso criar uma forma abstrata animável de forma muito rápida, assim. Se eu quiser que isso aqui seja arredondado, né, eu preciso só adicionar para esse objeto um modificador que faça esse arredondamento para mim, né? Ou seja, então dá para criar pequenos modelos animáveis, né, personagem ou coisas para animação de um jeito muito rápido com esse modificador, né? Você consegue criar né, um, um conteúdo assim de forma muito objetiva, né? Ou seja, você faz com um desenho de pauzinho, né? A forma. Esse desenho de pauzinho ele já é o que gera o volume e o que gera o rig, né? Então é muito objetivo isso. Então esse foi o skin. É... Eu tenho o Solidify, né? Também é um que gera relevo. Então, se eu tivesse apenas um plano, eu vou criar aqui um plano com alguns cortes, né? E eu vou criar um plano com alguns cortes aqui só para a gente tem o Solidify. O Solidify ele cria para mim um extrude que é um controle de espessura aqui, ó. De novo, tudo que a gente faz aqui, ó, é animável, né? Ou seja, esse negócio ganhando relevo é animável, né? E a distância dele do objeto também é animável, assim como os valores de clamp, de inner, de out, né? Mas ele permite que eu faça, por exemplo,
objeto criando esse relevo, né? Então eu posso fazer uma coisa ganhando essa lateral. Ele funciona a partir de objeto plano, né? Ou seja, você modela apenas o plano e eu deixo o relevo por conta dele. Você pode animar, por exemplo, uma coisa que está crescendo e fazendo forma, né? Você pode animar um surgimento de um elemento, né? Esse foi o Solidify. Tem uns que eu não vou animar, viu, gente? Não vou animar todos não. Tipo, a gente tem ainda alguns para ver hoje. Então, nem tudo eu vou animar. Aqui, ó, eu tenho o, né, chegando aqui nos últimos, né? Eu tenho o Subsurface, que faz essa subdivisão aqui, ó. Ou seja, meu modelo ele tem um número de divisões visíveis. Então, semelhante ao Multi-Resolution, o que eu tenho para animar aqui é quanto detalhe de curva eu estou colocando no meu modelo e qual que é a base de cálculo que eu estou usando, né? Então, ele não me dá tantas opções para animar, mas ainda assim eu posso criar um objeto que é, vamos por assim, anguloso, né, e rígido e transformar num objeto arredondado, né? Ou seja, esse valor aqui vai ser animável, né? Então, dá para ver a transformação aqui. O wireframe, não, o triangulate. O triangulate também tem poucos valores para se animar. O que o triangulate faz é cortar triângulos no seu modelo, tá? Então ele pega um modelo que tem vários n-gons e ele corta triângulos para você. Como a gente já viu, esses valores são animáveis, mas isso aqui vai ser mais interessante se você tiver uma malha que está deformando e você quer mudar como que o triângulo é cortado enquanto ela está sendo animada, né? Então, para a gente aqui não vai ter muita coisa visual para demonstrar, não, né? Mas ele transforma tudo em triângulo. Ou seja, ele vai cortar os seus triângulos enquanto se anima, né? Se você criar animação aqui, ele vai mudar como ele corta. O wireframe, ele faz o seu objeto virar um wireframe, né? Então aqui eu tenho meu triangulate, eu vou tirar, deixar só o quadrado. Aqui eu posso animar a espessura, né? O offset, né? E como que a distribuição desses cortes acontece, né? Então aqui já é um pouco mais interessante. Se eu criar um keyframe para cada uma dessas coisas aqui e alterar a espessura, né, o offset desse objeto e as configurações aqui, né? Deixa eu criar aqui. Eu vou ter um objeto que tem uma transformação visual, né? Que é criada a partir do wireframe dela. Então, por exemplo, se você tem um surgimento digital de elementos, né? Você pode pegar um modelo e fazer o sprite de animação do wireframe formando o sólido, né? E substituir essa animação pelo modelo no jogo, por exemplo, né? Ou simplesmente fazer o seu sprite do seu personagem surgindo, né? Colocar ele como sprite no jogo 2D também. Weld. É... Pô, eu acho que eu não vou ter algo legal para fazer com o Weld aqui também com vocês. Eu vou terminar a aula sem cobrir o Weld. Porque o Weld, ele é tipo um merge, né? Eu não
E ele é novo, eu ainda não usei ele profissionalmente para nada, não usei ele para fazer nenhum tipo de efeito. Então, eu ainda tenho que experimentar esse. Esse aqui eu ainda tenho que estudar ele, vou ser honesto com vocês. Então, eu vou pular ele por agora, né? Mas dá pra ver que o que você tem aqui, ó, é um controle de merge e um controle de duplicata, né? Então, ele está trabalhando com os vértices dobrados, né? Os vértices duplicados. E eu não consigo pensar agora como que eu poderia animar isso gerar um efeito interessante, sem combinar ele com outros modificadores. Ou seja, sem fazer um outro recurso que a gente pode fazer, que é o quê? Que é fazer uma pilha de modificadores, cada modificador fazendo uma alteração e gerando um resultado final, né? Eu usei cada modificador aqui de forma individual, mas de fato você pode usar os modificadores como conjunto, né? Então se eu entrar com wireframe, depois entrar com subsurface, depois entrar com o build, tipo, o que ele vai construir é o resultado dessa pilha de modificador, né? E se depois eu colocar um bevel, e se depois eu colocar né, um screw, sabe? Então, assim, cada coisa que você coloca aqui na pilha vai afetando seu modelo e cada uma delas pode ser animada. Então, na verdade, todos esses modificadores ainda podem ser combinados com outros, tá? Esses foram os modificadores do tipo generate, né? E como que a gente pode animar alguns elementos dele para criar efeito. Eu vou encerrar essa, essa parte dos modificadores agora e vou fazer um intervalo.